quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu, logo no início, né, muito empolgado, achando que tudo tinha conserto, e eu ficava horas e dias, muitas vezes, em apenas um aparelho. E isso acabava comigo, certo? Por quê? Porque eu achava que porque eu não estava fazendo aquele reparo, porque eu não estava conseguindo fazer aquele reparo, eu era uma pessoa que, sei lá, um medíocre, né? Um cara que não era para aquilo, sei lá, né? Eu colocava um monte de coisa na minha cabeça. Eu tinha que me provar ali. Né? Não era nem questão de mostrar para o cliente que eu era foda, que eu saberia fazer aquilo ali. Não, era uma questão pessoal minha. Eu tinha na minha cabeça que eu tenho que resolver isso. Então, imagine uma pessoa que não tem conhecimento nenhum resolver um problema complexo em um reparo de placa. Então, não tinha condições de resolver, né, porque não tinha equipamentos que eram a níveis, né, de refazer aquele tipo de reparo, não tinha conhecimento, mas me cobrava muito e queria fazer de todo jeito. Então, eu percebi que isso era um grande erro. Eu passava muito tempo, não conseguia resolver e, ainda mais, acabava com a minha autoestima. Quando você fica há muito tempo trabalhando em cima de um aparelho e você não consegue consertar, você começa a cair a sua autoestima porque você não consegue resolver, você fica ali muito tempo. E aí o que é que acontece? Você já vai para um outro aparelho já com aquele pensamento negativo, já um pouco estressado, já um pouco cabisbaixo, porque você não conseguiu resolver aquele outro problema. E aí, muitas vezes, acaba, né, virando uma avalanche de problemas por conta apenas de um aparelho que você não conseguiu resolver ou que você teve um prejuízo. E muitas vezes, por conta disso, você vai atraindo um monte de coisa ruim aí para o seu dia, né, e você vai tendo prejuízo em cima de prejuízo, prejuízo por cima de prejuízo, e isso vai fazendo com que você cada vez mais, né, vá perdendo a confiança, perdendo a autoestima. E o que é que acontece? Seu negócio vai afundando, afundando cada vez mais, e aí você começa a pensar, pô, eu vou mudar de profissão. Pô, eu vou mudar para aquilo. Não, isso aqui não dá para mim, não. Ah, eu vou vender essas ferramentas. Só pensa em vender e nunca em comprar um equipamento novo, né? Então, ó, preste bem atenção aqui com o Tio Gêmeos. Isso tudo que vocês passaram ou estão passando, ou quem não passou pode ser que passe por isso, eu também já passei, certo? Todas essas agonias da profissão, eu também já passei. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Como já tenho aí quase 10 anos nessa profissão, eu digo com propriedade que quando a gente começa a ter atitudes diferentes no nosso negócio, a gente começa a ter também começa a ter resultados diferentes, certo? Então, presta bem atenção. Atitudes diferentes trazem resultado diferente. Foi quando eu comecei a pensar, pô, o que eu vou fazer? Peguei uma placa aqui, vou lá, colocar aqui na fonte, aparelho consumiu, travou no consumo. Tenho conhecimento para resolver isso? Não. Tenho ferramenta para resolver isso? Não. O que isso aqui vai fazer? Vai voltar para o meu cliente. Chegou outro aparelho, é um curto-circuito. Tenho conhecimento para isso? Tenho. Tenho ferramenta para fazer o reparo? Tenho. Então, isso aqui eu faço. Comecei a focar apenas naquilo que me trazia, né, um dinheiro mais rápido, certo? Então, ó, não trabalhava apenas com placa, claro, trabalhava com telas também nessa época, mas comecei a focar em alguns aparelhos para fazer reparo de tela e alguns eu comecei a descartar. Ah, professor Gemerson, mas se eu fazer isso, aí é que eu não vou ter lucro mesmo. Aí é onde você está enganado, filho. Vou dizer uma coisa para você. Quando você começa a fazer isso, você vai perceber que você vai ter mais lucro do que prejuízo. Mesmo que você pegue menos serviço, você vai estar com a cabeça tranquila, você não vai ter tantos retornos, certo? E aí você vai cada vez mais tendo resultados positivos. Isso vai aumentar a tua autoestima. Os teus clientes que você fez o reparo vão sair muito satisfeitos porque você entregou no prazo, o aparelho não deu problema e você não sabe o que isso pode trazer para a sua vida profissional. Quando o técnico ele é pontual, quando ele faz esse reparo com qualidade, aí você vai começar, filho, a mudar justamente os seus clientes, certo? Os seus clientes que vão lhe procurar agora vão ser por indicações. Clientes indicados por outros clientes, certo? Vão sempre dar mais valor a você técnico.
Entenda que passou um camarada na rua, vamos supor que eu coloque aqui, né, novamente uma loja. Hoje eu trabalho em casa, né, tenho centenas de clientes, né, clientes finais, e tenho também lojistas, né, que eu trabalho aí mais ou menos para uma quantidade de 10 lojistas. Então, assim, por isso que eu fechei o time, né? Na verdade, não tenho como mais, a não ser que algum lojista comece a fazer sacanagem, aí eu tiro o camarada lá e coloco outro lojista ali. Mas fechei ali em 10 lojistas, é aquilo que eu posso atender, pessoal, só apenas um aqui. Né? Não consigo dar conta de 50 lojistas, não sei de quantos lojistas aí, como eu fazia antigamente quando eu tinha na loja, e quase que eu tinha uma depressão por conta disso. Posso chegar até lá, né, para falar um pouco para vocês aí sobre isso também. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, presta bem atenção aqui. Quando você começa a focar naquilo que você sabe, certo? E tendo cuidado para não ter prejuízo, né? Tá, troquei aqui 5 telas de J5, 3 voltou. Pô, por que eu vou botar mais aquela tela no J5 se eu sei que dá mais prejuízo do que lucro? Não trabalho mais com esse aparelho. Ah, professor, mas eu tenho que trabalhar porque não chega... Cadê? Não chega aparelhos aqui na minha bancada. Quando chega esses aparelhos aí, eu tenho que fazer, certo? Mas tenha ideia de uma coisa: você tem um risco, e se você tomar um prejuízo, não fique brabo, certo? Segure o prejuízo, porque você sabe que tem um risco ali. Se eu sei, por exemplo, que tem uma rua aqui, que os camaradas lá, já todo mundo que entra, os camaradas vai lá e rouba, né? Aí eu digo, não, eu vou passar naquela rua ali, tem uma avenida para eu passar com seguranças, policiais e tudo mais, mas eu quero cortar caminho, né? E aí, o que é que eu faço? Não, eu vou pegar essa rua aqui, mas eu sei que já tiveram vários assaltos, eu sei que já muitas pessoas ali perderam celulares e tudo mais, e passaram constrangimento. Mesmo assim eu vou, então eu corro o risco de pegar um problema ali, né? Um ladrão ali passar, me roubar e tudo mais. Então, eu estou correndo esse risco e eu assumi esse risco. Então, se isso acontecer comigo, eu não posso ficar puto. Né? Eu não posso ficar com raiva porque isso aconteceu. Por quê? Porque eu procurei isso. Eu dei uma oportunidade para que isso acontecesse. Agora, se eu vou pela avenida, eu posso ser assaltado também? Posso. Mas a probabilidade de eu ir pela avenida, onde tem policiais, onde tem seguranças e tudo mais, eu ser assaltado, é só um exemplo aqui, certo, pessoal? É só uma analogia. É claro que tem diversas ruas aí e tal, que acontece isso também, mas a probabilidade é menor, certo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Existe, né, uma forma de a gente sair um pouco daquele prejuízo, passar longe dele, né? Foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a divulgar meu trabalho, para assim, esse aparelho aqui a gente deixou de trabalhar por conta das telas que estão vindo com problema. Simplesmente isso, né? Não vai ficar feio para você, o cliente não vai ter briga nenhuma com você, não vai botar uma arma na sua cabeça e dizer que você tem que fazer o reparo dele. Não. Simplesmente, ó, esse tipo de tela aqui dá muito problema, então eu não estou trabalhando com essa tela. Agora, se o cliente insistir, não, mas eu quero saber, não, eu assumo risco, aí fica a seu critério, né? Ele ainda pode, por lei aí, ainda querer a garantia dele, e você é obrigado a dar. Mesmo ele assumindo o risco e tudo mais.